Seja bem-vindo a Teleaulas. Estamos dando aqui uma continuidade na resolução das questões do exame de admissão de Química da Universidade Pedagógica do ano de 2019. E na aula de hoje vamos resolver a questão número 5. A questão número 5 deste exame de admissão diz o seguinte: no ano de 1887, o cientista britânico J.J. Thomson descobriu, através de experimentos, os raios catódicos, a primeira evidência experimental na estrutura interna dos átomos. O modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Para esse modelo, pode-se afirmar que... Então, nós, para respondermos esta questão, precisamos de saber a história da evolução do modelo atômico, né? Então, se você não assistiu à aula onde eu explico sobre a evolução dos modelos atômicos a partir de John Dalton até o modelo atômico de Bohr, recomendo que assista esta aula, só assim é que poderá responder questões desta natureza sem problemas. Aqui simplesmente nós precisamos de buscar o modelo atômico proposto por Thomson apenas. Então, o modelo atômico de Thomson era conhecido como o modelo de pudim de passas. Nós lá na aula da evolução atômica explicamos como é que funciona este modelo. Por que este modelo foi conhecido como modelo de pudim de passas, não é? Nós explicamos lá tudo. Então, por isso que eu recomendo que assista o vídeo da evolução dos modelos atômicos. Então, para a nossa questão, está a dizer que para esse modelo pode-se afirmar que, alternativa A, os átomos são esferas duras do tipo de uma bola de bilhar, não é? Este aqui é o modelo do John Dalton, não do J.J. Thomson, não é? Então, a alternativa A está errada, porque este aqui é o modelo de John Dalton, onde ele diz que o átomo se parece como uma esfera dura, não é? E como se fosse uma bola de bilhar. Depois, a alternativa B diz: as cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo átomo, né? Então, este aqui é o modelo do J.J. Thomson, porque nós dissemos que para ele o átomo, né, é uma esfera assim, né, mas é uma esfera recheada de eletrões, né, recheada de partículas negativas, e que estas partículas negativas são anuladas por partículas positivas também. Então, nós temos aqui este modelo que se parece como um bolo de pudim de passas. As cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo. Este aqui sim é que é o modelo do J.J. Thomson. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Podemos provar que a alternativa C e D são falsas. A alternativa C diz: os eletrões estão distribuídos em órbitas fixas ao redor do núcleo. Esta aqui é a teoria do Rutherford-Bohr, não é? Que diz que os eletrões estão distribuídos em órbitas fixas ao redor do núcleo. Ou seja, é com o modelo de Rutherford-Bohr que houve a descoberta do núcleo, não é? Até nesta fase do Thomson não houve descoberta do núcleo. Então, a alternativa C não pode ser a alternativa verdadeira. Depois nós temos a alternativa D, que está a dizer: os eletrões estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo, o que não é verdade também, não é? Para este modelo nós não temos núcleo, não é? Os eletrões não estão espalhados ao redor do núcleo, não é? Para o modelo de J.J. Thomson. Então, a nossa única alternativa correta é a alternativa B, onde diz: as cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo. Então, aqui simplesmente nós precisamos de fazer muita leitura sobre a evolução dos modelos atômicos. Se este exame nós temos aqui uma questão
destes. No próximo exame nós podemos ter um outro modelo. Podemos ter o modelo de Dalton, podemos ter o modelo de Bohr, Rutherford, não é? Então, aqui há uma necessidade de nós sabermos completamente sobre esta matéria. Só assim é que iremos responder qualquer questão que está relacionada com a evolução dos modelos atômicos. Subscreva-se aí no canal caso não seja subscrito e ative o sino de notificações para receber todas as aulas de Química como esta. Bons estudos aí e até a próxima questão, questão número 6.